com a gente aqui. Pois bem, você, né, tem que entender um pouco o processo, tá? Que eu estou trazendo aqui para vocês em relação à melhoria de vida para que você pode estar buscando no decorrer do dia, da semana, de um mês, de um ano. Estou falando de projetos, né? Só que nesses projetos que você vai desenvolver na sua vida, provavelmente tem boas pessoas, né, que vão estar no seu caminho, mas também tem aquelas pessoas que realmente são pessoas que trazem maledicência, né, coisas ruins e propostas ruins também. E uma forma de entender isso é estudando a passagem de Mateus capítulo 4, versículo 11, que foi quando Jesus foi levado ao deserto, né? E foi tentado por Satanás, o próprio demônio, o próprio Satanás. Pegou Jesus, levou ele no deserto para tentá-lo. Olha só a audácia do inferno, né? Jesus Cristo, o dono de tudo, o próprio Deus, né, foi levado ao deserto. Então imagina você na sua vida, né, cotidiana. Até tem uma polêmica aí falando do Júnior, né? A dupla Sandy Júnior, né? Que ele fez isso, né? Não sei, com a capa do CD dele, né? São um direcionamento para Transilvânia, né? Aonde foi feito, dizem, né? Conversas, assunto, mas os assuntos estão aí. A gente passa aquilo que está sendo falado aí, né? Um pacto para aparecer, para ter fama, para ter sucesso. E quantas são as pessoas que fazem isso, né? Fazem pactos, fazem alianças, né? Para ter fama, dinheiro e sucesso. Você venderia a sua alma? Ela tem um preço? Você ama tanto o dinheiro, quer tanto o dinheiro que entregaria a sua alma ao próprio Satanás, né? Ao diabo? Você teria coragem de entregar a sua alma por riqueza? Até que ponto você vai para ter benefícios? A que ponto, né? Qual é o seu valor? Né? Que valor você tem? Quanto você custa? E qual é o seu posicionamento com as propostas? Você prefere... Não, eu prefiro ser pobre, né? Ou pobre entre aspas, né? Porque ser pobre, né? Tem todo um significado, toda uma questão. Estamos aqui falando de pessoas que oferecem, né? Muitas vezes entregam a sua vida, né? O seu direcionamento das suas vidas a entidades satânicas para que tenham prosperidade. Isso realmente é possível? Você conhece alguém, acha que alguém fez isso? Que de repente alguém começa a prosperar alguma coisa, começa a ter alguns bens, e essas pessoas entregaram a sua alma, entregaram a sua vida ao inimigo delas, né? Depois vem cobrar, né? Tem alguns filmes, alguns desenhos aí que tem aqueles acordos, né? Que vai lá e assina, depois disso tá ferrado, né? Mas enquanto você está aqui, como que é? Como que vai ser? Pessoal, vai chegando aí, deixa aquele like para fortalecer, tá bom? Pois bem, vamos lá. Já convido você, né, para se inscrever no canal também e dar aquele apoio, aquela força, porque assim vamos estar alcançando mais e mais pessoas e bater a nossa meta de 100 mil inscritos, né? 100 mil amigos aí junto conosco, tá? Tá faltando pouco, só falta você e mais algumas pessoas aí. Vem junto, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário. Então, há pessoas que vendem sua alma. Então, nesse versículo, capítulo 4 de Mateus, de 1 a 11, Jesus é conduzido ao deserto, né, para ser tentado. Então, depois de ser batizado, né, por João Batista, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, Jesus Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, tá? Não foi o diabo que levou Jesus para lá, não. Não tem poder para levar Jesus para lugar nenhum. Mas que não houve a permissão dele. Então, ao deserto, onde passa 40 dias e passa 40 noites tentado por Satanás. Então, ele jejuou 40 dias e 40 noites, tá? Jesus. Já ouvi falar de alguém que jejuou dessa forma?
Tem algumas pessoas que fazem algum jejum e tal, mas fazem segundo com prescrição médicas, né? E conseguem fazer, mas só recebendo as proteínas necessárias. Jesus não foi para o deserto por acidente, tá? Ele foi para que deixasse algo registrado para mim e para você. Então, a ida de Jesus até o deserto tem um fundamento. Então, quando você é conduzido para algum determinado local, haverá tomada de decisões. Então, a sua vida, né, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Você é conduzido pelo Espírito Santo. Crê nisso? Então, se o Espírito Santo te conduz, né, até um local, muitas vezes é para passar por algo para vencer. O deserto faz parte do plano de Deus, ok? Aprendizado, para mim e para você. Momentos difíceis também pode ser parte do crescimento espiritual. As pessoas podem às vezes, não, tá difícil demais, tá isso, tá aquilo, tá acontecendo aquilo na minha vida. Mas as pessoas às vezes, quase sempre, eu sou limitado, você é limitado, a nossa visão é limitada, nós não conseguimos enxergar o todo. Mas tem aquele que conhece tudo e todos. Você não tem poder sobre o coração das pessoas que te cercam, você não tem conhecimento daquelas pessoas que te cercam. Nós, às vezes, colocamos a nossa vontade, o nosso desejo, mas o desejo de Deus, ele é maior, ok? Para mim e para você. Então, assim, momentos difíceis também podem ser parte do crescimento espiritual. Antes da missão pública de Jesus, veio o período da prova, né? Ficar ali 40 dias no deserto. É fácil não, pensa, 40 dias. 3 tentações ele passou. Pensa, nesse momento, tá? Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Jesus passou por 3 tentações. Vai chegando e deixa o seu like e se inscreve no canal. Super importante a sua participação aqui conosco. Estamos com um projeto muito grande. Estamos chegando aí a 100 mil inscritos. Então é importante a sua participação. Transformar pedras em pão. Satanás, olha só, cara, é brincadeira? Satanás tenta Jesus pela necessidade física. Sabe que você já não foi tentado dessa forma também? Aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Nem tudo que a gente pode fazer, a gente deve fazer, certo? Nem tudo que você pode, é livre a fazer, você deve fazer. Priorizar o espiritual antes do material. Foi isso que Jesus explicou ali. Jesus responde com: nem só de pão viverá o homem, mas de quê? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, tentação, pular do templo a ser salvo pelos anjos. Então, Satanás também colocou Jesus ali no alto templo e falou para ele: pula, provavelmente, né, os seus anjos vão te... Agora, uma coisa é certa para você: sempre que você for fazer algo que Jesus te entrega, que é colocado para você como bênção nas suas mãos, há uma necessidade, tá? Tudo que excede a necessidade, há um erro. A Bíblia não fala sobre gula, então a pessoa precisa se alimentar, claro, todos nós precisamos. Mas a pessoa que excede a necessidade passa a ser uma gula, né? Ela fala que só quem come 2 pão, come o pão de alguém, mas comer 2 pão até é bom, né? Mas comer o de alguém já é ruim. Então, quem excede, né? Você precisa de um carro, é justo, é necessário, mas quem excede peca, tá? Tem 40, 50, vários carros, que é um modelo que talvez não é a necessidade dele, peca. Pessoa que tem uma casa com usura, né? Peca. A necessidade é bom termos as coisas, é agradável, mas quando excede, aí fica ruim. Esse excesso, né? É ruim. Não é para que a gente usar Deus como teste, né? Fé não é show, é confiança, tá? É confiança. Então, ganhar todos os reinos da terra se adorar a Satanás. É o que eu estava falando, do posicionamento que você pode ter.
eu, nesse momento, escolhi, mesmo muitas pessoas não ficando aqui comigo, eu poderia estar aqui fazendo algo para vocês aqui para atrair as pessoas, só que não gera vida, tá? As pessoas, às vezes, elas estão procurando entretenimento, mas que não gera vida, não gera abundância, não gera refrigério. E eu estou aqui doando meu canal aqui, com quase 100 mil inscritos, mas para trazer uma palavra para vocês que geram vida, que traz fruto. E numa semeadura, igual eu estou falando que várias pessoas vão chegando, vai saindo, vai entrando, ficando. E uma semeadura tem pessoas que vão ficar aqui comigo, pessoas que vão conhecer, vão dar o like, se inscrever no canal, mas pessoas que vão passando. E é normal, natural. E assim, ganhar todos os reinos dessa terra. Será que você quer ganhar todos os reinos dessa terra e perder a sua vida? Até que ponto você está disposto? Porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele está disposto sim a levar a sua alma, a levar o seu espírito com ele. Para onde? Para baixo, que sai de Deus. Então, mas ele quer. Tem gente que parece que não precisa de nada, né? Eu fico pensando como é que tem gente que gosta do que não presta, cara. Como tem gente que inclina pro ruim. Como tem gente que inclina pra porcaria. É muito difícil, cara, porque tem gente que realmente escolhe o que não presta, né? Tem tudo de bom. Pode ser uma pessoa boa, pode receber de Deus, pode, mas inclina para aquilo que não presta. Mas e a função nossa? Está falando, avisando, conduzindo e mostrando que há um caminho de vitória, que é um caminho de verdade, que é um caminho de bênção. Então, voltando aqui para Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, Jesus foi levado para ser tentado. E também mostrou para ele todos os reinos dessa terra e dizendo que tudo daria a ele, tudo, né? Tudo daria a quem? Ao dono do mundo. Aquele que é dono de tudo foi levado por o inimigo das nossas almas a um alto templo para que fosse-lhe oferecido o que é dele. Então você também, você já tem algo que às vezes as pessoas te oferecem, mas que é o reino de Deus, que é a sua salvação. Agora é necessário que você aceite quem abre o caminho para você, quem te dá acesso, que é Jesus Cristo. Sem isso você não acessa, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você não confessar Jesus Cristo como seu Senhor, ele também vai te negar. Agora, como eu confesso Jesus Cristo? Vivendo Cristo. As pessoas que não vivem Cristo, elas negam a Cristo. Quando você prefere viver a sua vida, quando você prefere viver os seus sentimentos, as suas ações e os das outras pessoas, você nega a Cristo. Então, quando a pessoa fala, não, eu quero servir a Cristo. Servir a Cristo, a Bíblia fala que é preciso nascer de novo, morrer. Morrer e viver para Cristo. Morrer é deixar as nossas vontades, a minha vontade, para servir a um propósito maior. Porque Deus não olha no micro, ele olha no macro, tá? Ele vê o futuro, ele sabe o presente, o passado e o futuro, sabe as suas ações, sabe se você vai aceitar aquilo que Jesus Cristo está estipulando para você, aquilo que Jesus Cristo está colocando para você, ou se você vai negar, tá? Você vai negar. Então, essa passagem na qual que Jesus é levado ao templo para ser tentado, ela está aqui refletindo, mostrando para nós, né? Em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, mostrando, tá? Como seria a minha vida? Está mostrando para mim e para você. Como é a minha vida, como é a sua vida nesses dias. Que nós temos a nossa escolha, que você tem a sua escolha. Você tem a sua escolha de pular esse vídeo, você tem essa escolha de ficar aqui comigo, você tem a escolha de dar um like, você tem a sua escolha, mas nem sempre as pessoas escolhem o que é bom. E Jesus Cristo, conhecendo o meu coração, conhecendo você, ele permitiu que o inimigo o levasse até esses locais, para que ele fosse tentado, para deixar o exemplo, para nos direcionar
como devemos nos comportar nessas três áreas que pode ser humano, três áreas que todo ser humano luta, né? A tentação, transformar pedra em pão. Satanás tenta Jesus pela necessidade física. Nem tudo é pão, né? Nem tudo se deve transformar em pão. Levou Jesus ao deserto, né? Restitui usando a palavra, mostra o domínio espiritual, mostra que totalmente fiel ao Pai, né? O que Jesus é, o que você deseja nessas terras, porque o tempo passa muito rápido. Eu não sei, talvez tem pessoas mais jovens, pessoas com mais idade, mas a gente nota que os nossos propósitos, nossos sonhos, nossa vontade nem sempre se realiza. Nem sempre a sua... Eu não estou aqui para vender algo para vocês ou te trazer uma realidade falsa da vida ou estipular algo para você que você, não, isso aí realmente é um sonho impossível. Seria bom se eu chegasse aqui nessa noite e dissesse: você vai receber aquilo que você está buscando. Já está conquistado para você. Nada é impossível para você porque já foi tudo pago. Sim, tudo pago. Mas se você observar a palavra de Deus, que é importante, tá? Não deixe de fazer as suas leituras bíblicas diárias, semanais. Se você fazer isso, você vai ver que a preocupação central da Bíblia não é essa terra. É o reino, é Jesus Cristo, é a salvação, é o levar o evangelho. Só que a maioria das pessoas esquecem disso e focam na terra. Foca o que Satanás está dizendo aqui. Ele mostrou tudo dessa terra, mas não trouxe nada espiritual. Ele não trouxe nada fora dessa terra. Mas Jesus estava olhando o futuro, vendo você, vendo seus filhos. E você, nessa noite, tem autoridade de expulsar as coisas negativas e colocar as coisas positivas junto com você. Você está construindo uma geração através de você e os seus filhos. Quantos são as pessoas que estão crescendo hoje sem os pais? Quantos são os filhos que estão sem a referência dos pais em casa? Quantos são as mulheres que não têm uma referência de homem em casa? Quantos são os homens que não têm referência de mulher em casa, né? Por quê? Tá tudo muito louco, né? As mulheres tem um grupo, muitas mulheres estão, sei lá, a mídia, a internet, o Facebook, o WhatsApp, essas coisas todas estão manipulando a cabeça de muitas pessoas. Tem pessoas que vivem segundo o que as redes sociais ditam, não mais o que a Bíblia dita, né? Não mais o que a Bíblia fala, as condutas morais estão sendo direcionadas às vezes por falsas ilusões, falsas necessidades. Em nosso coração, o seu coração, a sua família precisa de você. Tá me ouvindo essa noite? Estou falando para você que chegou aqui agora. A sua família precisa de você, tá? Então, se posicione de forma para que você não perca a sua casa. Você está percebendo isso? Então está na hora de se posicionar. Não deixe. Não, vou largar, tá difícil. Tá difícil, mas aqui é para ser difícil, não é para ser fácil. Não, é tanto isso, é tanto aquilo, é tanta briga, tanta discórdia e tanto isso outro. Pelo amor de Deus, meus amigos, pelo amor de Deus, está na hora de se posicionar. Que fragilidade é essa? Que chororô, né? Tem muitas pessoas que não entendem, mas você vai entender que você foi chamado para vencer, para romper, para lutar e vencer. Você não foi chamado para ser derrotado. Só que, automaticamente, quando eu estou falando que você foi chamado para lutar, então há uma luta. Se há uma luta, há uma necessidade de posicionamento. De quê? De soldado. Você é um homem, você é uma mulher posicionado por Jesus Cristo nessa terra. Então há um posicionamento. Então posicionamento fala de posição. Então tem uma posição certa para você estar. E a posição que Deus te colocou é de guerra, de luta, de vencer. Desde sempre, desde quando você abriu os seus olhos, luta, mas também vitória. Então, quando você estiver, está difícil hoje, lembra das dificuldades que você já passou
E foram muitas, né? Esse ano foi um ano de muitas realizações, muitas vitórias, e já estamos aí já naquele momento assim de pensarmos, né? Está terminando, mas eu digo para você que você vai conquistar ainda este ano, tá? Ainda este ano, não acabou, não desista, tá? Está chegando, ainda este ano você vai receber as suas bênçãos, a sua vitória. O que significa, né? O que significa ensino para a gente? O que tem de ensino nessa passagem? Estou repetindo várias vezes, porque como é rotativo, a gente precisa estar repetindo aqui. Algumas pessoas ficam com a gente, mas algumas vão vindo, né? Vão passando e tudo bem. Mas aí, Mateus capítulo 4, qual é o significado, o ensinamento para mim e para você? Bem-vindo ao real mesmo, né? Bem-vindo à vida real, tá, pessoal? A vida real tem dificuldade, tá? Não estamos aqui para forjar nenhuma muralha falsa, né? Até mesmo a muralha, ela serve para duas coisas, tá? Vou deixar um parênteses aqui para vocês. A muralha, ela serve para duas coisas. Primeira coisa, a muralha serve para proteger, não é isso? Para edificar algo que protege. Mas a muralha também serve para separar. Nós construímos muralhas para nos proteger. Nós não estamos aqui com o intuito de separar nada nem ninguém. Então, essas muralhas que são construídas, são edificadas, são fortificadas pelo próprio Espírito Santo, por Cristo em nossa vida, através do quê? Leitura bíblica, comunhão familiar, unidade familiar, oração, jejum, consagração. Então, tudo isso traz fortalecimento espiritual para vocês, tá bom? Momentos de ouvir essa palavra aqui também, temos essa comunhão juntos aqui, estarmos aqui conversando e falando sobre as nossas vidas, expondo, né, a praticidade do dia, ótimo, porque você passou um dia aí, talvez uma semana difícil, lutando com uma situação, com outra. Tenho certeza que você tem uma causa para ser resolvida, tenho certeza que você tem muito boleto para ser pago, né? Isso é normal, não se preocupe, mas nesse tempo nosso, né, antigamente parece que os boletos eram menos, mas já aumenta muito. Mas então, você vai ter os recursos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Tem momentos que parecem um deserto na nossa vida, não é verdade? Solidão, dúvidas, dificuldade, e às vezes Deus permite que isso para nos amadurecer. Então, todo o processo ali que você está passando é para que você cresça, tá? Nada é para que você se perda. E a gente vive num momento tão difícil, tão complicado, porque você pode observar como as pessoas têm vivido, como a sociedade está caótica, né? Tantos problemas, tanta tristeza, tanta defamação, tanta coisa ruim acontecendo, gente. Não tá brincadeira, não. Pessoal, vai chegando aí, dando seu like, se inscreva no canal, estamos com o projeto para chegar a 100 mil inscritos ainda este ano, e tá faltando só você chegar aqui conosco para a gente chegar a esses 100 mil inscritos, para nós, e quando fizermos 100 mil inscritos aqui, eu vou fazer uma live especial de 100 mil inscritos, vou trazer uma pessoa aqui na qual ela passou por muitas dificuldades na vida, e é um exemplo de vida, tá? E ela vai testificar aqui sobre o processo dela até hoje, né? Desde o dia do nascimento e tudo, até hoje, 2025, chegando já a 6, né? Então, um processo longo aí, mas de muita bênção e vitória trazendo para nossas vidas. Então, tentação não é pecado, ceder é que é. Então, se você está passando por alguma questão, alguma situação, se você cede a ela, aí você peca. E fala, ireis, mas não pequeis. Então, irá, tranquilo, mas o pecado em si é o quê? É você ceder ao pecado, tá bom? Então a Bíblia é uma arma real para vencer a tentação, e Jesus mostra isso. Por que ele deixou esse exemplo então? Mateus capítulo 4, versículo 11, Jesus foi levado até o deserto. Então no deserto, né, ele foi levado até um alto monte, o que Satanás dizendo para ele se jogar. Depois foi ver a tentação,
para também transformar pedra, veio primeiro transformar pedra em pão. Pensa, quem está com fome, ficou ali jejuando. E então o inimigo sabe onde vai na sua vida, tá? As pessoas até que te conhecem, quando te atacam, sabem onde dói, né? Onde vai, mas falou isso para mim, não acredito, cara. Bem nisso que tirou a sua paz, tirou o seu sossego, uma palavra dessa, né? Tem gente que faz isso, sabe aonde vai para doer, para doer. O pessoal sabe mesmo. Então, o inimigo também. Ele é real, gente. Não dá para tá aí. Ah, não vamos falar de diabo não, meu amigo, mas tem o bem e tem o mal. Não dá para falar que tem, nossa, isso, não, você tem que estar preparado. Hoje o grande problema dessa questão é que as pessoas têm fugido da realidade, não querem ser preparadas, não querem ser forjadas para vencer as dificuldades. Deixa um like aí, meu irmão, deixa um like, senta o dedo no like aí, não sai sem sentar o like não, manda a mensagem aí, se inscreve no canal, não tem problema a sua inscrição aqui, faz bem, tá bom? E se você tem um canal no YouTube aí, manda também aí que eu vou lá visitar o seu canal, vou deixar uma mensagem para você lá, ok? Deixa a sua contribuição conosco aqui, e o que eu quero de vocês é isso, né? Que vocês se inscrevam no canal e deixem aí o seu like. E nós vamos estar fazendo algumas lives na madrugada também, madrugada não, assim, mais tarde um pouquinho, ali umas 5 horas da manhã, trazendo a palavra e também conversando com vocês, provavelmente ali 5 horas, vou marcar direitinho todo dia, 5 horas ou 6 horas da manhã. Já a gente já levanta, já conversa um pouco aí, traz uma palavra aqui, tá bom? Então, para quem não me conhece, sou Elton Carvalho, formado em marketing, né? E estou aqui também trazendo mensagens ao seu coração para que possa edificar, pessoal. Eu fiquei pensando, cara, eu fiz muita coisa aqui no canal, amigo. Se você pensar, estamos aí chegando a 100 mil inscritos, fiz muita coisa aqui no canal. Mas eu pensei, eu tenho que trazer algo que traga frutos reais, algo que edifique, algo que traga, não só para essa vida, mas vidas futuras, né? Porque tem muita coisa, mas não traz nada. Traz um entretenimento ali, mas no final é tristeza e dor, né? Então essa passagem foi para que nós possamos estar com o nosso coração voltado para Cristo. E assim podemos vencer as ciladas do inimigo na nossa vida, tá? Totalmente. Por isso que ele permitiu, para que você tivesse essa possibilidade. Existem momentos na vida que a gente se sente exatamente como Jesus no deserto, não é isso? Talvez você está sentindo assim, sozinho, sem um apoio, sem uma pessoa. Por isso talvez até que você está procurando aí algo para preencher o seu vazio, assim, preencher as necessidades. São muitas pessoas, tá? Sozinho, cansado, cheio de dúvida e com tentações batendo na porta. Então, além de você estar sozinho, além de você não ter com quem contar, né? Até tem algumas pessoas que você conhece, mas você sabe que ligar para ela vai ser perca de tempo, né? Você sabe, para ligar para essas pessoas, você não vai ter uma palavra que você procura, você não vai ter o apoio que você procura, e você se sente sozinho e cansado. E a tentação bate na porta. Talvez seja um uso de alguma substância não lícita. Talvez seja procurar algum relacionamento que você já não quer mais procurar. Talvez de algo que você quer se libertar. Mas a tentação vem e você fica, poxa, como eu vou resistir a isso? E quando menos você espera, é perigoso a tentação bater na sua porta, cara. Ou né? Para que você seja tentado. Mas não é para você cair, é para você vencer. Porque resistir à tentação, resistir ao mal, e ele fugirá de ti, ok? E o mais interessante é que Jesus não foi levado ao deserto à toa. Então você também não está sendo tentado à toa. O texto, né, diz que o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo conduziu ele para lá. Então quem conduziu Jesus até o deserto
foi o próprio Espírito Santo, tá? Não foi o Satanás, nem o diabo, nem inferno nenhum. Foi o próprio Espírito Santo que conduziu ele até aquele local e Satanás foi tentá-lo. Então, se você está aqui, né? Se você está aqui, você chegou nesse momento aqui, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua presença, tá? Sou o Elton Carvalho, do canal Alternativo. Hoje aqui, o nome é o Elton Carvalho. Peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal, é super importante a sua inscrição, fortalece muito, chegando a 100 mil inscritos. E precisamos de você aqui comigo aqui, tá bom? Deixa a sua inscrição, deixa o seu like, precisamos do seu joinha aí, tá? Precisamos mesmo do seu joinha. Então, no deserto, Jesus foi tentado 3 vezes. Cada tentação falava a mesma coisa que o mundo fala pra gente hoje, né? O inimigo da sua alma vem com essa tentação. Escolha o mais fácil, escolha o mais rápido, escolha o que brilha mais. Então, as oportunidades vêm para você, mas nem sempre são as melhores ou são aquelas oportunidades que é para a sua vida. Nem sempre o mais fácil é para você. Porque, igual eu falei anteriormente, você não conhece o macro, você conhece o micro. O que eu estou dizendo? Você julga é uma palavra estranha, porque eu mesmo não concordo muito com essa palavra de julgar. Depois eu vou vir com a live falando sobre ela, né? Porque eu acho que quem tem autoridade de julgar, eu não tenho autoridade de julgar, mas eu tenho de pré-conhecimento, pré-estabelecimento de alguma, pré-visão de alguma coisa, né? Eu tenho uma visão pré-julgamento, vamos dizer assim, isso, eu tenho um pré-julgamento, julgamento eu não tenho. Julgamento é com outras pessoas, julgamento é aquele que tem autoridade para cumprir a pena, esse julga, eu não tenho autoridade, então não julgo. Então, mas Jesus respondeu, toda palavra mostrada a força real não vem de atalho, e sim de propósito, tá? Jesus respondeu, tudo com a palavra é mostrado, que a força real não vem de atalho, sim de propósito. Então não tente atalhar nada. Não tente o caminho mais curto. Não tente, espero que essa palavra venha para o coração de alguém que talvez eu tenho certeza que tem muitas pessoas precisando, tá? Seja o seu. É bem o seu mesmo. Então, o deserto não é o fim da história, tá? Depois daquele período, Jesus saiu, depois que Jesus foi levado até o deserto, ele saiu mais forte, preparado para viver o propósito que tinha para ele. Então você também, após as suas dificuldades, tantas pessoas, né, pessoal, que passam os momentos assim lamentáveis, triste, depois de um momento arrebatador, ela vem falando que teve algo positivo. Muitas vezes já aconteceu, eu me livro e guardo, ninguém quer isso não, mas um incêndio numa casa, um exemplo. E de repente queima tudo que aquela pessoa tinha. Uma televisão dos anos 90, mas é a dela. E ela que é o que ela tinha. Uma cama ali de madeira, tal, que era da avó, mas é dela. Um guarda-roupa ali que estava com as portas caindo, mas é dela. É tudo que ela tem, então para ela aquilo é importante. Mas ele queima tudo. Vem o fogo e queima e destrói tudo. Vai falar, puxa, mas que isso, meu Deus? Eu só tinha isso, o Senhor permitiu isso na minha vida. Mas numa situação dessa, supondo, venha uma reportagem, fala a casa tal queimou, da pessoa tal, ela precisa, e tudo é renovado para ela, a casa, televisão novinha, 60 polegadas, e tudo renovado. Então, antes de criticar algo, espere o resultado, tá? Antes de você criticar um momento difícil que você está passando, espera o resultado, porque o resultado positivo vai chegar. Tem pessoas que criticam demais, mano. Tem gente que às vezes atrasa para ir para o trabalho, se você for um livramento, talvez, de um acidente, e a pessoa reclama. Deixa o seu like, se inscreve no canal, Deus é bom. E assim com a gente também. Às vezes a gente passa pela fase difícil, né? Todo mundo passa. Todo mundo tem fase difícil. O que não pode é querer viver de Bolsa Família a vida toda. Isso não, pelo amor de Deus. Né? Vamos pensar na frente, vamos pensar que tem que crescer, evoluir, não ficar travado em nada. Mas para quem precisa, deve pegar.
né? Um período, até melhorar e sair da vida. Não ficar incomodado vivendo de migalha de ninguém, não. Né? Tudo é um período, uma necessidade. Tem gente que realmente ele necessita. Por isso que a gente tem que estar atento, porque ajudar uma pessoa que ela necessita é uma situação, uma pessoa que vive na necessidade é diferente, tá? E não viva na necessidade, não. Você precisa de algo, amém. Você vai receber. Mas se você quer viver sendo medíocre, aí não. Aí não. E a palavra de Deus liberta. E trazer essa chave de libertação para a mente é a primeira coisa para a prosperidade. Para a pessoa prosperar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, na família, tudo. Primeira coisa é saber que você não vai viver na miséria, tá? Não vai. De jeito nenhum. Deus está aqui para abençoar a sua casa, a sua família, você vai prosperar, você vai progredir, você vai ter as coisas boas dessa terra, tá? Sim, vai. Vou negar não. Mas tem coisa importante que Deus quer para você estabelecer na sua vida, na sua casa. Chegando aqui, dando o seu like, que é super importante, tá? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Estamos chegando a 100 mil inscritos, graças a vocês. E só falta você. E às vezes a gente passa pela fase difícil, mas quando permanecemos firme, a gente sai diferente, sai transformado. Então, quando você está passando por momentos difíceis, você vai sair transformado. É para que haja uma transformação, não haja uma destruição. Você está sendo preparado para algo grande, tá bom? Sendo preparado e transformado. O deserto não é um lugar de morte, é um lugar de preparo. Então, nesse momento que você estava vivendo, a situação que você está passando, é um momento para vencer. É um momento de vitória, não é um momento de derrota, de forma nenhuma. Ok? Então o diabo o deixou e o anjo vieram servir. Mateus capítulo 4, versículo 11. Então depois de toda a tentação, depois de todo o sofrimento, né? Ter ali, falar, transforma essa pedra em pão. Talvez você também já foi envergonhado em alguma situação, até mesmo talvez por ser um pai de família. Pensa, um pai de família também é envergonhado às vezes, né? Porque a gente sabe como está a dificuldade financeira no nosso país, né? Sabemos o que você pode comprar com um salário mínimo, né? Sei, o salário mínimo hoje, sei lá, 40 e poucos reais por dia. Meu irmão, minha irmã, já tá uma vergonha. Talvez você tenha que trabalhar o dia todo para comprar um quilo de carne e não é a carne melhor, tá? Não é mesmo. Um quilo de carne. Então, uma pessoa sobreviver com um salário mínimo no Brasil hoje, não tem como, meu querido. Não tem como, meu irmão. Não tem como, jovem. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Certo? Então, mesmo hoje, na minha região aqui, a pessoa para morar dignamente, vamos dizer assim, é no mínimo, morando mal mesmo, numa casa que tenha misericórdia, mas é um lar, amém, né? Ali o ambiente quem faz é quem mora dentro, mas no mínimo a pessoa, para ter uma dignidade, ela vai gastar com moradia aqui, na minha região aqui, tá? Estou falando uns bairros mais afastados da metrópolis, assim, vamos dizer, nossa, tá até difícil, uns 800 reais, cara, no aluguel, não acha menos, tá? Não é lá essas coisas, não, 800 reais, e o salário 1.000, sei lá, olha só. Então, para moradia, a pessoa vai gastar em R$ 1.000 no mínimo, porque falo de quê? Tem que ter a casa, né, o aluguel, para pagar o aluguel, e tem que ter o quê? Água, energia, e a internet vai ter que pegar de algum vizinho, tá? Porque senão tá lascado. A maioria dia ninguém fica sem internet, fica sem comer, mas vai ficar sem internet, né? Então, como que a pessoa vai comer hoje com um salário mínimo, viver uma família, né? Que seria o salário mínimo pouco... Oh, meu Deus, nossa, meu Deus. Eu ia falar que o salário mínimo é estabelecido pela Constituição brasileira, né? Mas falar em Constituição brasileira eu já me pego, cara, porque ela foi mascada, cuspida, né? Pisada, pisoteada, tanto nos últimos dias, né? Nós estamos vivendo isso no Brasil. A Constituição sendo totalmente desrespeitada por quem deveria lutar por ela, quem deveria defender a Constituição, hoje humilha a Constituição brasileira e conduz
as leis, né, ao seu mel prazer, né? Então é bem difícil, mas esse vai ficar um tema para outro vídeo, a gente vai falar sobre isso. Então é importante você também se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu joinha. Nós vamos estar começando as nossas lives, né, a partir de 5, vou marcar direitinho, 5h30 aí, até 5h30 a gente começa. Todos os dias, 5h30 da manhã. O que vocês acham? Fica bom ou não fica? Todos os dias, 5h30? Você acorda esse horário? Tem coragem de acordar esse horário para estar junto comigo aqui? Para a gente falar sobre esse assunto, né? Que é de suma importância nos dias de hoje. Já chegou aqui, já deu o seu like, meu muito obrigado. Sou o Elton Carvalho do canal Alternativo, a nossa melhor alternativa, tá? Vem chegando e deixa o seu like aqui para que nós possamos levar a mais pessoas, né, essa mensagem. Qual parte do deserto, né? Preste bem atenção nessa pergunta que eu vou fazer para você aqui, se você conseguir me responder. Qual parte do deserto Jesus mais te chamou a atenção? Qual parte, né, ali do capítulo 4, versículo 11, grava na sua mente, hein? É importante gravar a Bíblia na mente, irmãos, porque hoje em dia está tão difícil, né? As pessoas estão tão desligadas, tão afastadas, mas o preço está chegando. Eu vou falar para você, a mão de Deus está pesando, a mão de Deus vai pesar, porque não tem como, é muita iniquidade, é muito afastamento de Deus. As pessoas, quando buscam a Deus, quando vão buscar a Deus, elas não estão buscando a Deus, elas estão buscando os seus interesses e a sua vontade. E o que eu falei no começo da live, provavelmente muitos que estão aqui não ouviram, né? A respeito de ser cristão. Ser cristão é ser igual a Cristo ou ser semelhante a Cristo e buscar a aparência de Cristo, ok? Então, quando as pessoas querem servir a Deus, automaticamente elas deixam de servir a si mesmo, servir as suas vontades, o seu querer, e entregam a sua vida a Jesus, ok? Aí tudo bem, né? Mas o termo entregar a vida a Jesus nossa, não sei nem o que dizer para você, que é muito simplório hoje em dia, vamos dizer assim. É bem longe do que deveria ser mesmo, que entregar a sua vida a Jesus é morrer para o mundo e viver para Deus. Viver para Deus é não fazer mais as suas vontades, tá? Então, quando as pessoas vão para Cristo, Deus, eu quero isso, Deus é isso, olha, minha família é isso, é muito meninice, é ser muito criança, é ser muito bebezinho, é ser muito infantil. Deus sabe todas as coisas. Mas ser cristão é entregar a sua vida a Jesus e falar para ele, seja feita a tua vontade, ok? Seja feita a tua vontade. Então, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra, tá? É isso que a gente tem que fazer. Deixar a palavra de Deus agir sobre a nossa vida totalmente. Porque senão, você não consegue seguir, né? E então, pessoal, esse é o posicionamento para a gente. Depois de vou fazer a pergunta, qual parte, né, te chamou mais atenção lá em Mateus capítulo 4, né? A fome, as tentações, ou a forma como ele respondeu. Então ali tem quais personagens? Jesus, Satanás, né? E os ambientes no qual ele foi levado ali, no monte e no alto de um pináculo, né? E também foi tentado no deserto para transformar pedra em pão. E depois que Jesus foi levado ali, houve um benefício, tá? Houve preenchimento de Deus ali. Então, pessoal,
Hoje a gente vai falar, né, um pouquinho sobre a vida de Jesus também, tá? Ele foi levado pelo deserto, o Espírito Santo ao deserto. É uma história que parece pesada, né, muitas vezes, né, sobre a questão da visão humana lógica, mas que ensina muito sobre a força e foco e propósito. Então, estamos um tempinho aí de live aí. Agradeço a você que estão aqui comigo. Muito obrigado. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever. Então, se você está passando por algo essa noite, né, sua vida, eu queria deixar uma palavra para você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro no qual devemos confiar. Talvez no decorrer da sua vida você passou por momentos difíceis, situações que te fazem chorar, situações que fez ferir a sua alma, situações que fizeram você sofrer muito. Quantas são as pessoas que às vezes perdem um ente querido? Quantas pessoas já não se foram, né? Quantas são essas pessoas? Só silenciar um engraçadinho aqui, porque tem gente que só pode é demônio, né? Só pode ser demônio usado pelo Satanás. Mas cada um faz as suas escolhas, né? Quando estamos aqui para abençoar, tem gente que nasceu para amaldiçoar, ou pelo menos tenta amaldiçoar, né? Mas não vai conseguir, porque tem coisa que o desrespeito é grande, mas a gente tem visto crescer essa falta de respeito. Mas sabe que não é culpa dessas pessoas? Não é. Nós temos que nos posicionar, porque não está fácil. A gente tem visto, né, um desprezo pela própria palavra de Cristo. Não é o eu. Não estou aqui falando para você ir para a igreja A, B ou C. Estou falando de propósito, de caráter. Tem gente que perdeu a hombridade, homens que não são homens, mulheres que não são mulheres, pessoas que perderam a vergonha na cara mesmo, totalmente descarados e sem vergonha. Essa é a palavra certa mesmo. Perderam totalmente a vergonha na cara. Então, por isso que eu estou abrindo mão aqui dos propósitos que eu tinha com o canal, né, que eram outros, mas eu estou abrindo mão para trazer realmente uma palavra que edifique, que traga algo melhor. Então, algumas pessoas estão aqui comigo mesmo aqui agora na live aqui, né? São pessoas que já acompanham o canal, até o canal que o Didi, né? Que eu repasso aqui o canal do Didi, ele autoriza, tá? E para quem não sabe, o Didi Redbill é um youtuber que está fora do país, na Polônia, na qual ele é o primeiro exilado brasileiro, né? E ele está na Polônia. E de lá ele faz as transmissões dele e eu sou autorizado aqui. É o Rodrigo, boa noite, Rodrigo. O Rodrigo sempre está aqui com a gente aqui, sempre participa. Obrigado, Rodrigo. Já entrei no seu canal lá, já dei uma olhada lá, Rodrigo. Valeu, muito obrigado aí pela participação aqui. E você já é inscrito aqui, né, Rodrigo? Você é notificado quando a gente entra aqui. Obrigado, tá, Rodrigo, pela força aí por estar aqui conosco. Então, Rodrigo, a gente vai estar continuando falando sobre os assuntos que nós estamos falando, sobre o Brasil, trazendo reportagens, tá? Falando das questões políticas do Brasil. A gente vai parar. Só que eu vou ter os horários específicos, né, para o Didi entrar junto aqui e também os horários que eu vou estar entrando aqui no canal para trazer sempre uma palavra de direcionamento para as pessoas. Porque além toda a questão política que o Brasil enfrenta, que é realmente algo que devemos estar atentos, né? Também tem o direcionamento
que nós precisamos estar trazendo também para a sociedade, porque se nós não estivermos de olho em todas as questões, fica difícil. E eu resolvi aqui, sim, trazer uma palavra diária aqui no canal, e eu acredito que vai ser bênção. Logo vou ter um grupo de pessoas bom que vão estar aí sabendo os horários que eu vou estar entrando, estando aqui comigo, porque o canal ainda está em formação, apesar de nós estamos aí chegando a 100 mil inscritos, graças a vocês, mas o canal ainda é um canal ainda em formação, que eu estou entendendo o meu público, entendendo o direcionamento que eu vou ter aqui no canal, e também a cada dia a gente vai buscando melhorar equipamento em condições para trazer uma live de qualidade e algo também que seja positivo. Algo que seja positivo para a vida, né? Para não ser tão sem futuro também, ficar aqui fazendo palhaçada para ninguém, não. Não tô mesmo. Porque eu deixo aqui meu tempo de estar ali sentado no sofá, muitos estão descansando e tal, mas é o que eu gosto de fazer, né? Gosto de estar aqui com vocês e gosto de estar trabalhando aqui no canal aqui, trazendo alguma coisa positiva para nossas vidas, né? Só um minutinho aqui. Sempre tem aquele que aparece para fazer graça, né? Mas tudo bem, bora lá. Vou. Live é assim mesmo, pessoal. Estou só terminando, finalizando aqui e já vamos começar aí. Marcos, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sou o Elton Carvalho, aqui, formado em administração. Nosso canal é um canal de análise política, tá bom? E também um canal que traz curiosidade. E também, nesta noite, vamos também trazendo esse projeto, no qual vamos estar trazendo sempre uma palavra de como posso dizer, fortalecimento para nossas vidas, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Vai chegando e dando aquele like. Muito obrigado pela presença. Hoje, falando aqui sobre Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11, no qual Jesus foi levado a um deserto. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu, na minha visão limitada, não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado, nos seus problemas que você tem enfrentado. O que eu sei é que Jesus é justo e fiel para junto com você, estar junto com você e romper e vencer todas as dificuldades, ok? E um exemplo que Jesus trouxe para a minha vida, para a sua vida, é Mateus capítulo 4, versículo 11. Por que devemos nos espelhar? Você vai se espelhar em alguma coisa, não adianta. Você vai exemplificar em um pai, às vezes você não teve esse pai tão presente, mas você vai especificar em alguém. Hoje as pessoas têm especificado tanto nas redes sociais, o artista tal, a pessoa tal, né? Antigamente, pessoal, os famosos eram os atores de novela, né? Hoje não é, hoje são os influenciadores, que a gente ouve falar, que ouve fazendo propagandas. Então as coisas mudaram, a mídia tem mudado, mas o direcionamento de Deus para a sua vida não mudou. E Jesus Cristo, na sua grandeza, na sua imensa sabedoria, ele deixou para a gente um direcionamento. Esse direcionamento foi dado por Jesus Cristo através, das ações dele. E um dos direcionamentos foi quando ele foi levado até o deserto.
Quando ele foi levado ali até o deserto, era para exemplificar para mim e para você o que poderia acontecer. São muitas as pessoas que amam o dinheiro, amam a riqueza e entregam a sua vida à sua vaidade. Hoje as pessoas têm amado mais o ser do que mais o ter, né, do que o ser. Então as pessoas cada dia têm se tornado menos importante. As famílias têm sido destruídas. Os pais já não convivem mais com seus filhos ou não estão perdendo a autoridade dentro de casa. Hoje mesmo eu tive um exemplo, no meu trabalho, pegou uma moça e ela falou assim que eu poderia ter pedido meu filho para me trazer, mas ele estava no seu quarto e eu não quis incomodar. Olha só, que tipo de relacionamento está tendo essa mãe com esse filho? Né? Eu acho que talvez ele não estava num dia bom. Não, o que é isso? Chegar ali, perguntar, conhecer, falar, olha, como é que você está? Você está bem? O que está acontecendo? Não, deixa ele quietinho lá que é melhor. Então, o enfraquecimento social se dá através da destruição da família. E a sua família, como está? E os seus filhos, como estão? E a sua casa, como ela está? Então, hoje, com essa levante contra a família, né, onde a prioridade hoje é destruir as famílias, trazer também um enfraquecimento familiar, trazendo a família é isso, família é aquilo outro, mas sendo que a família é a base da sociedade. E também trazer uma destruição, quer dizer, porque futuramente, cara, para que nós vamos servir? Você já parou para pensar nisso? Já está aí na China, já foram produzidos milhares de robôs que vão para as indústrias. Daqui a poucos anos, você vai servir para quê? Vai viver de quê? De renda universal básica, renda do governo? Como é que vai ser isso no futuro, há pouco tempo? Pregam para que haja um relacionamento do mesmo sexo. Para que isso? Diminuir a população. Não querem que a população cresçam. Não querem a redução populacional. Pregam para as mulheres serem feministas, vamos dizer assim, né? Trabalhar até mais, um tempo a mais, ter filhos mais velhas, né? Deixarem para ter filhos depois, e muitas não conseguem ter filhos. Muitas não conseguem ter filhos. Quando tem filho, o casal tem filho, 1, 2. Olha lá, hein? E já não é prioridade. Às vezes tem um cachorro é prioridade na vida, para chamar de filho, né? Ou um gato, mas filho não. Então, toda essa mentalidade sendo implantada dia a dia, batida ali na mente das pessoas, levando as pessoas a desvalorizarem os seres humanos, né? Desvalorizarem a vida, o contato físico, o contato emocional, porque as pessoas estão sendo tão fragilizadas que elas não querem ter relacionamentos. Não, isso me machuca, isso me dói, ele me machucou, ela me machucou, tristeza. Para, vamos virar homem, vamos tomar propósito, enfrentar as coisas. Vamos ser homem com H, tá? Difícil a palavra que o povo esqueceu de falar, né? Ser homem com H. Muita gente esqueceu de falar ela, né? Perdeu o sentido para muita gente ser homem com H. Eu sou homem com um M de Maria, não sei lá o que, não sei, né? Pelo amor de Deus, meus irmãos, vamos firmar o nosso caráter, nosso posicionamento, lutar pela nossa casa, lutar por nossa família, lutar por nossos ideais, lutar para estarmos sempre vencendo as nossas batalhas, não ter medo, não ser covarde, fraco, frouxo, né? Pelo amor de Deus, que tem de gente frouxo, homem de calça apertada, que é tristeza, né? Bem que a calça pouco importa é a atitude, mas... ai. Boa noite a todos vocês aqui comigo, muito bom ter a sua presença aqui. Eu peço a Deus que algumas das minhas palavras penetrem ao seu coração e germine, né, coisas boas mesmo, que você esteja recebendo algo de Deus para a sua casa, para a sua família.
e que você possa ser luz aonde você for, que você possa ser uma pessoa que aonde você chegar, o ambiente mude, que na sua casa, se tiver algo ruim, que você estiver passando por alguma dificuldade, algum problema, seja resolvido, seja ele qual for, Deus está olhando por você, você não está sozinho. Você tem pensado que tem andado só, você tem pensado que está sozinho, que essa luta não vai passar, mas ela vai passar. Olhe, Deus tem um refrigério para a sua alma. Você pensa que as dificuldades são maiores do que, as suas dificuldades são maiores do que de muitos, mas não é. Sabe por que a dificuldade tem sido tão grande para você? Porque você tem apenas olhado para ela. Você não tem olhado para o propósito dessa dificuldade. E o propósito dessa dificuldade é que você cresça. E o propósito dela é a vitória. Então, em nome de Jesus, eu declaro na sua vida que você irá vencer. E depois você vem aqui no canal e deixa, olha, recebi essa palavra e consolidou na minha vida. Ainda este ano, tá bom? Ainda este ano, você vai receber o sobrenatural de Deus na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Não tenha medo, não se preocupe com os problemas, com as dificuldades. Tudo tem um propósito, tá? Tudo tem um propósito. Como a gente estava refletindo aqui em Mateus capítulo 4, que Jesus não precisava ser deixado, até foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Sabe por que às vezes as pessoas têm perdido o Espírito Santo? Porque têm deixado ele, entristecido ele. Então vivemos numa sociedade corrupta, anátema, amaldiçoada, né? Pelas suas próprias ações, não por Deus, tá? Não por Deus. Paulo, boa noite, muito obrigado pelo comentário, Deus abençoe, né? Então, obrigado a todos vocês que estão aqui comigo, todos vocês que estão dando as suas opiniões, escrevendo no chat e também se inscrevendo no canal e também dando aquele like, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus, tá? Então, pessoal, o que eu quero trazer aqui é isso para a sua vida. Eu espero que Deus fale mais com você, fortaleça você, que você seja direcionado, mas que você também seja preparado e fortalecido para vencer em nome de Jesus. Já estou com um tempinho de live aí e eu vou parar a live, vou encerrar a live, mas é um novo projeto que eu estou fazendo, tá bom? E eu quero que você já vem para cá, vem, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque nós temos muito a fazer aqui nesse canal. Chegando a 100 mil inscritos, quando eu chegar a 100 mil inscritos, vou fazer uma entrevista aí que vai sacudir geral mesmo. É um testemunho de uma pessoa que tem várias situações na vida dela e que você vai falar, poxa, eu não estou sofrendo não. Tem muita gente que acha que sofre, né? Quando você vê esse testemunho, você vai falar, Deus é bom, Deus é misericordioso e eu vou agradecer a Deus. Então chega junto aí, se inscreve no canal para que a gente esteja chegando a 100 mil inscritos, tá? É o projeto, ainda este ano, chegar a 100 mil inscritos e eu estou antecipando o novo formato do canal. Eu tenho alguns equipamentos para chegar, o estúdio já está sendo trabalhado, algumas coisinhas, então é importante você estar chegando aqui conosco. E vamos estar aqui fazendo sempre, vamos continuar o formato do canal, vamos continuar aí trazendo as questões políticas, né, do Brasil, até mesmo hoje, né, o Jair Messias Bolsonaro, ele está aí para mais, 110 dias aí, preso em casa, e a possibilidade dele ir para prisão, né, definitiva, ela é real, né, e também tivemos os deputados, né, indo ver se... Meu Deus do céu, olha só, pessoal.
Temos os deputados indo visitar a Papuda, né? Eu sei que sempre quando falam essas questões políticas, tem pessoas que acham que ele deve ir para lá mesmo, né? Deve ficar lá e tal. Mas esses deputados foram visitar Papuda para ver se tinha condições de receber o Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus do céu, olha só, que nível de deputados que a gente tem. A gente pensa que já chegou no fundo do poço, mas ainda tem mais buraco para ser cavado e enfiado lá. Porque não é a atitude correta dos deputados irem até a Papuda. Os deputados deveriam estar indo buscar, impedir que Jair Messias Bolsonaro fosse levado para a Papuda. Mas o que eles fizeram? O que eles fizeram? Foram a Papuda para ver se tinha condição a Papuda de receber Jair Messias Bolsonaro. Jesus, como é que pode isso? Como é que pode isso? Como é que pode? A gente está num momento de decisão política, por isso que há essa reviravolta toda. Eu vou falar para vocês. Pode ser que mude. Por quê? Tem gente que não acredita, mas pode tudo nesse país. Estamos no Brasil. Estamos no Brasil. Então, pode ser que mude essa situação da seguinte forma. Jair Messias Bolsonaro, ele passou por várias instâncias aí, né? E ele vai pedir para ir para a segunda turma, ser julgado lá. Na segunda turma, se isso acontecer, ele pode ter a maioria dos votos para absorção. E vir ainda, olha só o pensamento. Não estou falando que isso vai acontecer, porque a gente realmente não sabe. Mas há essas possibilidades ainda. Então, toda possibilidade que é algo real, tem que ser falado, certo? Então, se tem essa possibilidade, estou trazendo para vocês aqui, para o meu público, para as pessoas que estão aí junto aí. Então, vai chegando, dando um like, se inscreve no canal. Então, há possibilidade ainda de Jair Messias concorrer à eleição. E quem está sendo posicionado para estar nas eleições é Tarcísio e o Zema. Olha, formar uma chapa Tarcísio e Zema, olha só. Só que por parte de quem? Não é da direita, vamos dizer, não é direita extrema, vamos dizer direita tradicional, vamos dizer assim, porque Jair Messias Bolsonaro preso, é a palavra, né? Em casa, mas está preso. Não tem contato com a maioria das pessoas que ele tinha para estar ali articulando as questões políticas. Então, como o Jair Messias Bolsonaro não tem essas articulações, outras pessoas começaram a posicionar e também desrespeitar os posicionamentos que era dado por ele. Porque ele sim conduz as pessoas, ele sim tem uma grande parte da população brasileira vota segundo aquilo que é colocado por ele, por acreditar no posicionamento dele. Só que muitas pessoas foram eleitas anteriormente recebendo o voto através de Jair Messias Bolsonaro, mas se rebeliaram, vamos dizer assim, né? Vou citar um em Romário, no estado de Goiás, Vanderlan, Silvier e outras pessoas mais. Muitos, tá, pessoal? Muitos. Só que, para me perder o raciocínio aqui, que eu estou querendo chegar na questão se Jair Messias vai poder ser eleito, ser candidato em 2026 ou não. Então, há uma imposição de determinados partidos para que Jair Messias Bolsonaro ceda para quem? Para o Centrão. Quem seria o Centrão? Seria o Tarcísio. Só que Jair Messias Bolsonaro está sendo coagido a essa chapa. Não sei eu, porque eu não tenho essas informações, nem sei se alguém tem, mas dessa forma ter alguns benefícios, certo? Quem sabe até afrouxamento, ou daqui à frente mudar essa questão depois da eleição e tal. Eu não sei. Mas se o sistema quer
que Tarcísio concorra, algo está errado. Você concorda? Se não tem empecilho para o Tarcísio, se o sistema quer que Tarcísio vai. Pessoal, a direita tem que ficar muito esperta. Porque a direita foi conduzida, a esquerda chama a direita de gado, mas às vezes tem razão num sentido da condução, que a direita foi conduzida no dia 8 de janeiro, 8/1, para aquele abate, lá em Brasília. Não foi? Tudo armado, tudo preparado, conduzido. Vão, entra, vai, entra. E foram entrando, estão tudo presos, boa parte, por causa da condução. Então, a esquerda maléfica, como ela é, maléfica, diabólica, pode dizer diabólica, né? Porque maquina ali antes, constrói amizades para destruir. Então, há sim a possibilidade de Jair Messias Bolsonaro vir, há a possibilidade de Tarcísio vir, só se for para passar vergonha. Porque Tarcísio vindo, como o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro já trouxeram esse posicionamento, isso que eu estou falando aqui para vocês, é algo colocado por Eduardo e por Figueiredo, não foi explanação minha, apesar de estar bem claro aí. Então eles colocaram dessa forma, apresentaram assim, então, e isso é notório a todos que querem enxergar. Então, se isso acontecer, Tarcísio vir, o que vai acontecer? Flávio Bolsonaro, isso mesmo, também como candidato. Você pensa, vindo aí, não sei, Lula quer reeleição, pega mais um candidato do PSOL ali, só para fazer base e trocar figurinha ali, aí vem, e aqui no estado de Goiás também, Caiado, quer vir, não sei se vai chegar a vir, mas daí a pré-candidatura está estabelecida. Marçal também não falou, mas também que vai ser muito legal, cara. Se inscreve nesse canal para você ver isso, vai. Se inscreve aqui no canal, inscreve no canal e deixa seu like, porque vai ser muito divertido, cara. E eu vou falar aqui, vou falar todo dia aqui. Eu vou falar todo dia aqui. Vou estar junto com vocês aqui e a gente se divertindo com essa política. Eu sei que se não fosse trágico, né? Se não fosse cômico, mas vai acontecer cada coisa. Olha, para a prefeitura já foi cadeirada, né? Pensa, para presidente, o que não vai dar? O que vai dar? Vai ser algo surreal. Mas, então, pode estar aí vindo em 2026, então, Lula, olha, pode ser que seja Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro, na reais circunstâncias, Flávio Bolsonaro, Tarcísio, Caiado, Marçal e mais um ou dois aí, outro sem expressão também, mais uns outros dois sem expressão, mais algum candidato aí de esquerda para fazer aquelas tabelinhas, como foi o ano passado, né, com a Soraya Trambique aí e a Simone Tebet, né, e essas questões todas aí desse pessoal que vai entrando na política ali, candidato para fazer essas manobrinhas ali, para ficar ali brincando com a gente, né? Então isso tudo pode acontecer, tá? Então, para ficar atento a isso aí, isso que vai acontecer, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, tá? Para a gente estar junto aí conversando sobre isso tudo que vai acontecer. Então, amanhã a gente retorna e estaremos juntos aí, trazendo mais e mais informação. Muito obrigado pela presença de todos vocês que comentaram aí, que mandaram mensagem. Um abraço a vocês, tá? Grande parte das pessoas já foram dormir, mas muito obrigado mesmo. Fico muito feliz da presença de vocês aqui comigo, pessoas que ficaram aí, que estão comigo. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe os seus filhos. E eu vou fazer uma oração antes de ir embora, tá? Declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, a vitória de Deus sobre você, sobre os seus filhos, que Deus esteja derramando bênção sobre você,
que ele esteja fortalecendo, e o dia de amanhã vai ser um dia abençoado, todas as dificuldades serão sanadas e você será fortalecido para uma batalha, mas para a vitória, em nome de Jesus. Valeu, aquele abraço, se inscreva no canal e deixe o seu like. Valeu, de coração, obrigado.